Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Ótima noite para vocês nessa quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Para você que está chegando na sua casa, tá aí, já acabou de tomar aquele banho, vai jantar, tá jantando, enfim, vai tomar seu banho ainda, tá nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Para você que tá indo pro seu trabalho, já tá no seu horário de trabalho e tá nos assistindo também, muito agradecido pela sua audiência. Meus amigos e minhas amigas, já vou passando a visão para cada um de vocês. Nos acompanhem até o final, porque vamos falar de muita coisa importante. Já passa de 12 nomes de treinadores especulados no Vasco da Gama. Hoje surgiram mais nomes nessa lista, a gente vai falar sobre esse assunto. Luiz Castro, Fernando Diniz, Cuca, a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo ou o que não está acontecendo também, porque é muito blá 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 na verdade, né? Mas enfim, vamos falar também, é claro, sobre a situação envolvendo aí o atacante Lucas Barbosa. Surgiu uma historinha no dia de hoje, a situação do Isidro Pita, sobre Pablo Galdames, que pode estar saindo do Vasco antes do previsto, tá bom, gente? Vou falar sobre alguns retornos de jogadores que pertencem ao Vasco, que estão voltando de empréstimo. É claro, sobre o jogo também entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, até travei aqui. E também sobre o campeonato carioca. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, se inscrevam, deixa o seu like, deixa o joinha para nos ajudar, meus amigos. Não custa nada, dá essa força aqui para amigo de vocês, nos ajude. A gente precisa bater uma meta antes de virar esse mês, ajuda a gente a fechar esse mês aí, ok, no verdinho, dá essa força aqui para amigo de vocês. Compartilhe também o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, coloca no seu status, no grupo de futebol, no grupo da resenha, no grupo da família, nos grupos de Vasco. Dá essa força aqui pra gente. Quer continuar nos ajudando? Apareceu o anúncio, deixa o anúncio correr. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda o nosso canal a gerar receita, gente. Nos ajuda muito. Não tô ficando rico com isso, muito pelo contrário. Mas é uma ajuda de custo muito importante. Outra situação. Quer continuar nos ajudando? Se torne membro a partir de R$2 por mês, 2, 5, 7 reais por mês. Você já se torna membro, se tornando um provedor aqui do canal Vascaíno desde sempre. Você pode fazer como, por exemplo, o nosso amigo Marco Antônio, que é membro. Um abraço para você, Marco Antônio, tamo junto, obrigado pela força. Você pode fazer também, assim como faz o nosso querido Raimundo Souza, como faz o nosso querido Gigantesco Underline ES, o nosso amigo Renato Fassarella, o Moisés Ur, lá da Paraíba. O Moisés Ur está sempre aqui no nosso canal nos assistindo. O nosso amigo Ney Tavares, o José Carlos, meu parceiro, gente boa, entende de futebol. Gosto muito de você, viu, seu José Carlos? Também quero agradecer aqui ao nosso amigo Robsonei Sá, tamo junto, Robsonei, só fortalece o nosso canal. O nosso amigo Joaquim Higino, tamo junto, Joaquim, tô sentindo falta dos seus comentários, meu irmão, deixa seu comentário aí, meu amigo. Também quero agradecer ao nosso Jorge Croft e toda a sua família que estão sempre nos acompanhando, ao Joaquim Alves, o Luiz Pimenta, o Wellington Damásio. Calma, não esqueci de você não, José Ciro, tamo junto. O interior de São Paulo é muito Vasco. Galera, agora dito isso, né, vamos então dar início ao nosso conteúdo, ao nosso Expresso News, nesse horário nobre aqui do YouTube, nesse início de noite de quarta-feira. Então, bora pra vinheta que tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então agora sim, direto e reto ao que nos interessa. Situação envolvendo possíveis treinadores que podem ou não podem pintar aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, eu já enumerei uma lista, que eu tô até olhando a minha colinha aqui, uma lista aqui que já dá para montar um time de futebol mais o próprio treinador. Mas é se tratando de treinador, tá? Isso mesmo, ó. Tem aqui Pedro Caixinha, que foi aí, vamos dizer assim, procurado pelo Vasco. O Vasco estaria esperando uma resposta dele, a gente não sabe se é verdade isso mesmo ou não. Tem o Hernan Crespo, que foi ventilado. Tem o Gustavo Quinteiros, do Racing, que também foi especulado aqui no Vasco. O Renato Gaúcho, parece que o Vasco teria aí rumores de interesse, nada de oficial.
o Luiz Castro, eu vou falar dele agora, já, o Tite, ex-treinador da seleção e do nosso maior rival aqui do Rio de Janeiro, o Urubu, o Vanderlei Luxemburgo, velho conhecido da torcida do Vasco, o Sérgio Conceição, que está desempregado, o Fábio Carille, também desempregado, campeão da Série B com o Santos, enfim, N situações, o Paulo Pesolano, o Pepa, ele mesmo, que ficou de mimimi lá no meio do ano, quis vir pro Vasco, quando veio o Álvaro Pacheco na ocasião, o Cuca, que tá sem clube, o último clube que ele treinou aí foi o Atlético Paranaense, passagem pelo Galo Mineiro, passou ali também muito rápido, né, pelo Corinthians, depois daquela polêmica, né, e agora o Fernando Diniz também sendo ventilado. Surgiu uma história de manhã de que o Vasco poderia ter interesse, já seria um desejo antigo do Pedrinho, a contratação do treinador Cuca. Lucas Pedrosa afirmou agora, no início da noite, de que o Vasco não cogita a contratação do Cuca. Segundo, então, o Lucas Pedrosa, para deixar bem frisado aqui, o Vasco não estaria cogitando, nesse momento, a contratação do Cuca. Fernando Diniz seria um desejo antigo do Pedrinho, uma vez que o Pedrinho admira os trabalhos do treinador que atualmente trabalha no Cruzeiro, o Cruzeiro que entra em campo já contra a equipe do Grêmio, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. Aí, meus amigos, tem perdão, a grande polêmica do dia, né? O grande fato novo do dia envolvendo o treinador, né? Antes disso, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Já são 12 treinadores especulados, ventilados aqui no Vasco. Ou seja, já dá um time de 11 jogando e mais um comandando o time dos treinadores. Já são 12 treinadores ventilados. Então até o Vasco contratar, vocês podem saber que essa lista deve bater quase 20 ou mais, tá? Brincando. Agora sim, se tratando do grande fato novo do dia de hoje, dessa situação envolvendo o treinador, o português Luiz Castro, ele que estava no Botafogo, deixou o Botafogo para ir para o mundo árabe, ganhou um caminhão de dinheiro, muitas doletas, né? Muito torcedor do Botafogo entende que ele deixou o Botafogo na mão. Eu particularmente também entendo, né? Eu acho maneirinho, né? Que agora o Botafogo aí tá com a mão na taça no Campeonato Brasileiro, vai disputar uma final de Libertadores. O Luiz Castro está desempregado, né? Olha como é que o mundo do futebol olha como as coisas acontecem também, é claro. Não dá pra gente cravar aqui, se o Luiz Castro estivesse no Botafogo, o Botafogo estaria, né, com as duas mãos nessas duas taças, né, uma mão em cada taça, uma mão na taça do Brasileiro, outra mão na taça da Libertadores, né, uma vez que tá vamos dizer assim, na reta final das duas, na final da Liberta e dependendo aí apenas de si mesmo para ser campeão brasileiro, né, gente? Aí, olha só, o Vasco surgiu hoje pela manhã, através do Lucas Pedrosa também, de que o Vasco teria feito contato, pegado o telefone azul ali, né? Alô, Luiz Castro, teria interesse de voltar ao Brasil para treinar Vasco da Gama? Brincadeiras à parte. Segundo Pedrosa, o Vasco teria então entrado em contato com representantes do Luiz Castro para saber se ele teria interesse de treinar algum time aqui no Brasil e se ele treinaria o Vasco. O Vasco, nesse momento, supostamente, quando eu uso a palavra supostamente ou estaria, é porque a fonte não falou diretamente para mim. São rumores que estão acontecendo, notícias aqui, notícias ali. Mais uma vez, segundo Lucas Pedrosa, o Vasco estaria aguardando uma resposta. O RTI Esportes também falou sobre isso, o GE. Globo também falou sobre isso. Vamos aguardar. Fato é que o Luiz Castro foi muito importante também na reestruturação do Botafogo. Assim que ele chegou no Botafogo, junto com seu staff, né, assim que John Textor contratou ele para ser o comandante, ali assim que o John Textor chegou na SAF do nosso rival carioca, né, eles estruturaram o Botafogo. O Botafogo não tinha sequer um campo para treinar, o Botafogo não tinha uma organização de planilha de dia a dia, N situações, e tudo isso passou ali por muitas coisas, por pedidos e, vamos dizer assim, tipo que uma consultoria também do próprio Luiz Castro para o Botafogo implementar essa parte bem mais profissional até então, que não existia aqui no nosso rival alvinegro carioca. Eu separei um trecho onde o Luiz Castro fala isso em entrevista ao canal GOAT, aqui do YouTube. Vou tentar colocar para vocês. Se sumir aí da tela de vocês, é porque a gente acabou tomando um direito autoral, a gente precisa retirar o vídeo, senão o nosso canal aí não gera receita. A gente está tipo com um transfer ban aqui, né, em relação ao direito autoral. Então, caso a gente sumir esse conteúdo, é porque a gente precisou tirar. Se isso não acontecer, acompanhe então, meus amigos, que eu já volto. Cheguei e não tinha um campo para treinar, não tinha campo para treinar.
Fomos à Aeronáutica, fomos ao anexo do Nilton, caímos no Lonier todo quebrado, mas pronto, construímos, conseguimos passado 8 meses ter um vestiário para todos os jogadores, ao fim de 8 meses conseguimos ter um vestiário, conseguimos ter, ao fim de 15 dias, conseguimos deixar de o almoço ser sanduíche de carne e passar a ser 3 pratos num refeitório, conseguimos deixar de tomar banho de água fria para passar a tomar banho de água quente no sítio onde eu me equipava. Deixei de ter os bichos lá dentro, centopeias e tal, deixei de ter, passei a ter um sítio mais limpo. Pronto, construímos. E hoje é um clube credível, um clube que o mundo olha com muito respeito e que, embora não tenha... Bom, então como vocês viram aí o Luiz Castro, né, o treinador, ex-treinador do Botafogo, falando, né, dessa situação de reestruturação, e um dos pontos que teria supostamente chamado a atenção da atual gestão do Vasco, do presidente Pedrinho e seus pares, seria justamente essa capacidade, esse entendimento de reestruturação, uma vez que é exatamente o mesmo processo que o Vasco está passando hoje, é o que o Botafogo passou lá atrás. É claro, guardadas as proporções, porque cada clube é um clube e vice-versa, né? Porque o Botafogo não tinha nem campo para treinar. Hoje o Vasco tem o CT Moacir Barbosa. É limitado, falta tecnologia, falta muita evolução. Ok, isso é verdade, mas temos um centro de treinamento, algo que o Botafogo, quando o Luiz Castro chegou lá, não tinha, mas não deixa de ser um processo de reestruturação, tanto do futebol profissional, tanto do futebol, no caso masculino e feminino, quanto no futebol também nas categorias de base. Tudo isso deve ser implementado. Inclusive, é um desejo desde quando o Marcelo Santana chegou no Vasco. O Vasco já trouxe Marcelo Santana com esse, vamos dizer assim, com esse foco maior de focar no investimento, na melhoria, nas estruturas do futebol do Vasco, sobretudo no CT Moacir Barbosa. Então, o Vasco entende que Luiz Castro, é claro, obviamente, primeira função dele seria treinar a equipe, encaixar um time, se ele chegasse, por exemplo, no fim desse ano ou no começo do ano que vem, só um exemplo, tá, gente? Seria para já aí ajudar a reformular o elenco, sentar ali com a comissão técnica do clube, com os scouts, com diretoria, para saber quem vai, quem fica, quem pode chegar, para dar nomes, para pedir nomes, aprovar ou reprovar alguns nomes também. Toda essa situação e, é claro, trabalhar a equipe na beira do gramado para botar o nosso time para jogar e jogar bem. Essa é a função primária dele e de qualquer treinador, claro. Mas, a parte disso, ele também faria o Vasco faria muito uso, né, da expertise e do conhecimento do treinador, do mundo do futebol, ele tem uma boa experiência também, para ajudar o nosso Vasco nesse momento de reestruturação. E aí, torcedor, o que você acha? Seria um bom nome para o Vasco? Sim ou não? Deixa a sua opinião aí no comentário, sempre com educação e respeito. É o que eu vou pedir para todos vocês. Se faltar o respeito e falar palavrão, eu vou cortar, tá? Simples assim, tá bom? Vou cortar. Álvaro, mas eu já te vi falando palavrão. É verdade, vocês já me viram falando palavrão mesmo. Mas agora aqui, tô tentando me tornar uma nova pessoa, então não falo mais palavrão, meus amigos. Então, por favor, colaborem aí, deixe a sua opinião de forma respeitosa. Pode concordar, pode discordar, pode elogiar, pode criticar, mas sempre com educação. Valeu, galera? Dito isso, agora, ainda falando de treinador, quero falar com vocês sobre Fernando Diniz. A gente falou no início que seria aí um flerte, né, da gestão do Pedrinho, desde quando chegaram no Vasco pelo treinador. Fato é que ele e o Cuca foram ventilados no dia de hoje. Aí o Pedrosa afirmou que o Vasco não teria nesse momento o interesse aí em contratar o Cuca, mas até então a situação do Fernando Diniz não foi desmentida, até porque também a situação do Diniz vai depender muito perdão, desses últimos 3 jogos na frente do Cruzeiro, tá? Exemplo, se o Cruzeiro perde hoje, pode ser que o Diniz já saia hoje do Cruzeiro. Perderam a final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro perde hoje jogando em casa, dependendo da forma que perde, só um exemplo, o Diniz pode ser mandado embora hoje. O Álvaro, você quer que o Vasco contrate o Fernando Diniz? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é uma possibilidade que isso pode acontecer se tratando do meio do futebol, tá? Se eu tivesse a caneta, se eu fosse aí o Pedro Paulo de Oliveira, o nosso Pedrinho, eu procuraria outros treinadores. Sabe por quê? Porque o Fluminense, eu entendo que o elenco do Fluminense tem mais peças do que o elenco do Vasco e o Fernando Diniz não conseguiu colocar o Fluminense para jogar. O Cruzeiro, com várias outras peças também, melhor do que o Vasco, ele também não conseguiu colocar até agora esse Cruzeiro para jogar.
E o Fernando Diniz, ele tem um defeito. É qualidade por um lado, defeito por outro. Qualidade porque ele tem a convicção dele, ele não muda. Isso quando dá certo, dá super certo. Mas quando dá errado, dá super errado. Por que é defeito também? Porque ele não joga de acordo com cada jogo. Ele joga com a convicção dele pronto. Né? Por exemplo, a gente viu no ano passado a final do Mundial. 30 segundos o Fluminense jogou muito bonito. Levou o primeiro gol, desandou. Foi aquele baile do Manchester City. Por quê? Ele não entendeu a limitação do Fluminense diante do Manchester City. Ele achou que ia chegar lá na Europa e enfiar lá um carrossel holandês em cima do Manchester City e ia ganhar o Mundial. E não aconteceu. De repente, se ele joga com a sua limitação, entendendo que deveria fechar a casinha, sair na boa por 1, 2 bolas durante o jogo, poderia ter sido diferente a história. Então, eu particularmente não traria o Fernando Diniz por isso. Até porque também ele já passou no Vasco. É claro, em outro momento, com outro elenco, Série B, uma outra situação. Mas eu hoje, nesse momento, acho que não, galera. Eu procuraria outro nome. Mas deixa a opinião de vocês aí também nessa situação envolvendo o treinador, mas até agora nada em oficial envolvendo Fernando Diniz, tá, meus amigos? Então, nesse momento, o Vasco teria pegado o telefone azul para ligar pro Pedro Caixinha e também para o Luiz Castro. Algumas conversinhas afiadas aí de que o nome preferido seria o Renato Gaúcho. Tanto que não era, que eu ainda falei para vocês que até então não era, que agora surgiu o nome do Luiz Castro. Agora, é bom eu pontuar uma outra coisa aqui também, tá, torcedor? Para ser bem sincero para vocês, a gestão do Vasco não tem critério nenhum, tá? Vocês estão observando que o Vasco procurou Pedro Caixinha, que trabalha de um jeito, que usa muitos jogadores da base, que sabe lidar com jogadores não tão badalados. Aí depois cogitou o nome do Fernando Diniz, que já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Depois tá atrás agora do Luiz Castro, que é totalmente diferente a filosofia do Luiz Castro com a filosofia do Pedro Caixinha, né? Então, assim, eu acho que o Vasco tá meio que atirando para todos os lados, sabe? Tá tentando aqui, ali e lá. Aquele que der uma resposta positiva primeiro, o Vasco vai avaliar se cabe no bolso e se a torcida meio que abraça para contratar. Eu acho que aí, tipo isso que o Vasco tá fazendo, minha opinião. Tá, meus amigos? Agora eu quero mudar de assunto, se tratando aí do atacante Lucas Barbosa. O Vasco teria, supostamente, um interesse na contratação do jogador, segundo o GE. Globo, né? Ele que atua na equipe do Juventude. Álvaro Silva. É isso mesmo, Álvaro Silva, gente? O GE. Globo tá falando. Querem saber a minha opinião? Não! Não, não, não! Não, professor, não, Pedrinho, não. Nada contra o rapaz, o Lucas Barbosa, o filho, o pai de família, talvez, não sei se ele é pai de família, a pessoa física do rapaz, nada contra ele, mas eu entendo que para envergar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, para ser atacante do Vasco, para jogar ao lado de Verratti, de Payet, de Coutinho, tem que estar numa prateleirinha acima, com todo o respeito ao rapaz. Tem que estar numa prateleira acima. O Álvaro, mas o ataque do Juventude faz muito gol. É verdade, mas sabe por quê? Porque o meio-campo do Juventude cria bastante. O meio-campo deles é muito criativo. Bota o Verratti no Juventude para ver se o Juventude não estava aí brigando por G6, G7. Tranquilamente, meus amigos. Só que é uma pena que o Juventude não tem zaga, é igual o Vasco. Juventude faz 2 gols no jogo e leva 3. Ou então faz 3 e leva 2. Todo jogo é assim, quase todo jogo do Juventude é assim. Mas eu particularmente não procuraria o Lucas Barbosa. Mas o GE. Globo tá nessa onda agora de cravar um montão de coisa. GE. Globo cravou e tá cravando, tá afirmando que o Vasco negocia com o Danilo. O jogador falou que não sabe de nada, aí ficou até contraditório, a gente não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá. GE. Globo tá falando aí do Lucas Barbosa. GE. Globo também tá falando do Luiz Castro. Então, assim, vamos ter que esperar. Vamos ter que aguardar, né, gente? Vamos ter que aguardar. O próprio GE. Globo falou que o Payet pode sair do Vasco para ir para a França, né? Porque o Payet também falou em entrevista ao L'Equipe. Mas é porque ele foi perguntado se ele voltaria ao Marseille, se ele teria interesse de voltar para o Marseille. É por isso, não é que ele falou. Enfim, aí já começam a criar situações. Eu acho melhor aguardar, galera. Eu acho melhor aguardar, tá? E aquilo que eu sempre falo. Tem gente reclamando que o Vasco, porque o Payet isso, que o Payet aquilo. Se para alguns tá ruim com o Payet, eu quero ver sem o Payet, tá? Eu quero ver. Vai ser que ele Deus nos acuda de novo pra gente encontrar um camisa 10. É o que eu falei outro dia aqui no canal. A não ser que o Vasco bote a mão no bolso e tire dinheiro de onde não tem, de onde não pode tirar, pra contratar um Alan Patrick da vida. Aí beleza. Que é um cara que joga e joga muito aqui no futebol brasileiro.
Não à toa que o Internacional está onde está. Do contrário, gente, para ser bem sincero, deixa o francês quietinho aqui. Ah, mas ele tem contrato só até o meio do ano. Se ele não jogar a temporada inteira, não interessa, deixa o cara, pô. Tem 7 meses de... Gente, 7 meses de contrato. Vai parar um mês de férias. Ele vai ter mais 6 meses para jogar pelo Vasco. Ó, o Payet pode ajudar muito o Vasco no Campeonato Carioca. Pode ajudar o Vasco numa Copa do Brasil. No início de Sul-Americano e no início do Campeonato Brasileiro. E até lá, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Dependendo do próprio desempenho do próprio Payet, ele pode chegar para a diretoria e falar: olha, se vocês quiserem que eu fique até o final do ano, viu? Assim como ele mesmo pode chegar antes da hora e falar: olha, eu quero parar por aqui, eu quero voltar para a França. Então vamos parar, gente, de criar causa onde não existe, pelo amor de Deus, tá? Mas voltando para a situação do mercado, eu não traria o rapaz aí, com todo respeito, não buscaria o nome do Lucas Barbosa. Se tratando de Isidro Pita, o atacante paraguaio, segundo o canal de YouTube aqui, que fala de Vasco, né, o Detetive Vascaíno, segundo, né, o rapaz ali, o detetive vascaíno, ele teria supostamente entrado em contato com o empresário do Isidro Pita. Se entrou mesmo ou não, não sei, mas ele está afirmando que entrou, tá? Afirmou que teria entrado em contato com o empresário do Isidro Pita. E o empresário do Isidro Pita afirmou nada em concreto. Ou seja, o Vasco procurou, fez ali uma sondagem, perguntou como é que funciona e coisa e tal, mas nada em oficial. Porém, todavia, entretanto, já há quem diga, tô falando isso porque é complicado. O presidente mesmo até agora não falou nada do Cuiabá. É só um veículo que saem falando as coisas. A gente não sabe se é verdade. Há quem diga de que o Cuiabá teria pedido aí 8 milhões de euros pela contratação no caso, pela venda, né, do Isidro Pita. Isso mesmo, 8 milhões de euros. Na cotação do dia de hoje, R$ 6,27. Dá um pouquinho mais de 50 milhões de reais. Bom, eu, até anteontem, eu queria muito Isidro Pita no Vasco, tá? Respeito quem concorda e quem não concorda. Agora, para pagar 50 milha, já não quero mais. Sabe quando você vai numa loja, aí você vê uma roupa bacana, você acha aquela roupa da hora, né? Aí você fala assim, pô, deve custar umas 200, 300 pila, né? Você pensa assim, né? Aí chega o vendedor, a vendedora e tal, quanto que é? Não, é 1.200. Aí você fala, ah, não, mas acho que não vai combinar com a minha calça que eu tô querendo. Você muda de ideia por causa do valor. É a mesma situação do Isidro Pita, gente. Até então, caixaria como uma luva no Vasco. 50 milhões, eu já não sei, sabe, se vale a pena ser isso tudo não. Porque 50 milhões de reais é muito dinheiro. É muito denário, é muita grana, né? Por outro lado, o Vasco pode gastar 50 milhões. É só um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que vai gastar, nem que tem dinheiro, não. Só um exemplo pra vocês entenderem. Pode gastar 50 milha nele, ele pode chegar no Vasco e fazer 6 gols só na temporada, e ser o maior fiasco. Tipo um Pedro Raul da vida. Assim como o Vasco pode gastar 50 milha no cara e o cara ano que vem meter 30 gols. E aí? E o Vasco pegar uma Libertadores, chegar a uma final do Sul-Americano, final de Copa do Brasil, ele arrebentando do lado do Verrete. Então o futebol tem essas coisas. Só que para apostar nessa altura do campeonato para um clube que está se reestruturando, e o Pedrinho e o Marcelo Santana já falaram que a prioridade são jogadores do mercado nacional, então vocês podem ter certeza, se realmente for 50 milhões, o Vasco não vai fazer essa compra. Podem ter certeza, se for esse valor, o Vasco não vai fazer essa compra. Tá? Vamos aguardar para a gente saber aí os próximos capítulos dessa situação envolvendo o atacante paraguaio Isidro Pita. E uma atualização de momento no mercado é de que o Vasco deve procurar novamente o zagueiro brasileiro que se encontra no futebol japonês, Lucas Oliveira, ele que passou pelo Tigres do Brasil. Felipe, Maestro e Pedrinho conhecem bem o atleta, ele que também jogou no Cruzeiro, e na janela de meio de ano o Vasco tentou a contratação do jogador, mas ele preferiu acertar com o clube do Japão, tá? Então o Vasco deve tentar aí novamente fazer outra investida pela contratação do zagueiro Lucas Oliveira, tá, gente? Lucas Oliveira, então, pode ser um alvo do Vasco nessa janela de transferências, o jogador que agrada internamente a diretoria do Vasco da Gama. Agora, se tratando aí de Pablo Galdames, isso mesmo, Pablito Galdames não deve ser mais relacionado de agora em diante até o fim do campeonato para os 3 próximos jogos do Vasco, tá? Saiu uma informação no dia de hoje de que o Vasco estaria tentando uma rescisão antecipada junto ao jogador e ao seu empresário para que ele já terminasse o vínculo com o Vasco, podendo então seguir a sua vida em diante, o Vasco já podendo também seguir o seu planejamento para o ano que vem também.
de agora em diante. Se isso for verdade, na minha opinião, seria uma ótima notícia. Ainda agora se tratando, meus amigos, do Campeonato Carioca, hein, meus amigos? Olha só, Marcelo Santana afirmou que o Vasco deve entrar com um time alternativo no início, né? No caso ali, até as 4 primeiras rodadas, que é onde o regulamento do Campeonato Carioca permite essa situação, como foi feito também no ano passado. Então, acompanhe um trecho dele falando essa situação, que eu já volto. Fórmula mantida, a mesma de 2024 e 2025. A gente começa provavelmente estadual com um time alternativo para ter a possibilidade do elenco adulto fazer uma pré-temporada com um pouco mais de qualidade, o início cedo, no 12 de janeiro. Então a expectativa é de conseguir fazer um bom estadual e o Vasco tentar voltar a vencer o Carioca, título que a gente não consegue desde 2016. Bom, meus amigos, agora é o seguinte, né? Já falando do Campeonato Carioca, né? Já mudando de assunto, tem jogadores que estão voltando de empréstimo, vocês sabem, tem o Figueiredo, tem o Cauã Barros, né, que estão voltando realmente para o Vasco de empréstimo. A gente tem um goleiro Alexander, que está voltando também de empréstimo, ele que vai ser novamente emprestado para a equipe do Bangu para jogar o Campeonato Carioca. O Manuel Capasso é um ponto de interrogação, ele foi campeão paraguaio com a camisa do Olímpia, a gente não sabe se o Olímpia vai querer comprá-lo ou não, ou se pode haver alguma renovação de empréstimo, isso vai depender do Vasco, do jogador e também do Olímpia, né? Tem a situação do Orediano, né, que o Cincinnati já está se encerrando o prazo do Cincinnati para exercer o direito de compra. A gente não sabe se o Herediano volta para o Vasco, se ele vai querer ficar lá na MLS, se o Cincinnati vai comprá-lo agora. Fato é que se o Cincinnati não comprá-lo agora, a cláusula que estava lá do valor fixado em 3 milhões e pouquinho de dólares vai por água abaixo. Aí vai ser o valor que o Vasco fixar, tá? Então vamos ficar de olho nesse prazo aí. E tem aí o De Luca, né? Vamos aguardar para saber qual será o desfecho desses jogadores que podem voltar de empréstimo ou para o Vasco, ou serem emprestados novamente, ou serem vendidos na próxima janela. E quem também está retornando de empréstimo é o lateral esquerdo Riquelme. Lateral esquerdo Riquelme está no Sport, deve estar retornando de empréstimo. A gente não sabe o que o Vasco vai fazer, se pretende aproveitá-lo, né? Se vai querer emprestá-lo novamente, se tem mercado para que venda os direitos econômicos do jogador. Fato é que o empréstimo dele com o Sport está terminando agora em dezembro e ele deve então estar retornando ao Vasco da Gama. Agora, meus amigos, se tratando de Vasco da Gama e Atlético Goianiense, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos, comercializados para o jogo que acontecerá no próximo sábado em São Januário, às 9h30 da noite. Para esse jogo, a expectativa é casa cheia, né? Agora que São Januário pode receber 21.400 pessoas. Uma informação que a gente tomou conhecimento no dia de hoje é de que que o Felipe estaria tentando recuperar o futebol de Juan Esforza, tá, gente? Adiantando ele no meio-campo. Juan Esforza, que atualmente joga como primeiro volante no Vasco, no caso, adiantando ele, seria para fazer um papel de segundo volante, um papel, por exemplo, que faz quando está jogando o nosso querido Paulinho Paula, aquele jogador de camisa 8, que é um jogador que marca, mas fica mais livre para sair jogando. Ele não fica ali na primeira bola, e sim na segunda, terceira bola do meio-campo, quando o time tem a posse, jogador de armação de jogo. Com isso, né, surgiu informações, rumores do CT Moacir Barbosa nessa quarta-feira de que o Felipe Loureiro estaria então tentando recuperar o futebol do rapaz, do garoto argentino que chegou no Vasco a peso de ouro, mais de 25 milhões de reais investidos. Ele que é tratado como uma joia do futebol argentino, perdeu espaço na nossa equipe, né? Então o Felipe estaria tentando recuperar o futebol do jogador argentino. Se tratando dessa situação, se isso realmente acontecer, se for verdade, se ele for adiantado ali, né, uma linha, no caso no meio campo, de primeiro para segundo volante, a gente acredita, né, por exemplo, eu faço uma conjectura de que o Vasco pode estar jogando aí contra o Atlético Goianiense num 4-4-2, tá, meus amigos? Porque se isso acontecer, poderíamos ter, por exemplo, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho na marcação,
né, na parte ali de destruir as jogadas do adversário, e na parte de construção, Coutinho e Sforza dialogando no meio campo com uma saída de bola mais dinâmica e mais rápida. Não sei se isso vai realmente acontecer, mas seria uma possibilidade, até porque se for adiantar o Juan Sforza e for jogar com o Coutinho, o Vasco jogaria com apenas um volante de marcação, algo que na minha opinião seria suicídio, o Álvaro, mas também tem o Leandrinho que vai jogar na esquerda, ele pode recompor, é aí que começa a dar tudo errado. Se começar a usar lateral esquerdo para jogar como ponta esquerda, para quando o Vasco perde a bola, ter que recompor linha no meio campo para marcar, vira uma salada, o jogador pode ficar perdido em campo, que é o que a gente tem visto jogadores do Vasco perdidos em campo. Não sei, vamos ter aí que aguardar. Agora eu quero falar para vocês uma situação muito intrigante, que são os números do Felipe Loureiro, o nosso Felipe Maestro, como treinador, gente. É uma situação bem complexa, tá? Olha só, meus amigos. Felipe Loureiro, no Tigres, ele comandou, Tigres aqui do Rio, 7 jogos, foi 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Isso mesmo, 7 jogos, 1 vitória só, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, de 3, 6, 7, 21 pontos disputados, só somou 10. Né? Não, que 10, olha eu ficando maluco, só somou 4. De 21 pontos, só somou 4. Depois, em 29 jogos no Bangu, entre 2016 e 2017, que foi o seu melhor aproveitamento como treinador, 29 jogos, foram 8 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. 37,9%, menos de 38% de aproveitamento. O ápice do Felipe Loureiro como treinador foi 37,9% de aproveitamento, gente. O ápice. Depois ele treinou Confiança, de Sergipe. 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Isso mesmo. De 27 pontos disputados, ele só ganhou aí 9 pontos. De 27 só ganhou 9, um terço, 30% de aproveitamento. Depois no Bangu novamente, entre 22 e 23, foram 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Tá? Então, de 33 pontos disputados com o Bangu, Felipe conseguiu aí 9 pontos com 3 vitórias, com mais 3 empates, 12 pontos. De 33 só conquistou 12 pontos. Depois, agora, o último trabalho dele como treinador, no Volta Redonda, foram 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Isso mesmo. De 24 pontos disputados, ele só conquistou 8 pontos. 30% novamente. Será que vai dar certo no Vasco? É claro, é diferente você treinar Tigre, Bangu, Confiança e Volta Redonda de você pegar um Vasco. Tem uma diferença enorme, né? Porque assim, são jogadores, o plantel que você tem na mão, a torcida, o fator casa, né? Todo o aparato que você tem para você preparar a sua equipe, é uma diferença. Agora, também não é uma receita certa que vai dar certo, porque, por exemplo, a gente viu o Tite dando errado no Flamengo, dando errado na seleção, né? A gente vê toda hora aí grandes treinadores com renome dando errado em time com grandes jogadores. Será que o Felipe vai dar certo nesse time do Vasco, que não tem grandes jogadores? Tem bons jogadores e ótimos jogadores, em má fase, em boa fase aqui e acolá, mas não é isso tudo. Será que vai dar? São só 3 jogos. Usando a lógica desses 30% dele, se ele conquistar uma vitória em 3 jogos, já ficou péssimo, né? Porque vai pegar 2 times já rebaixados em 3 jogos, e desses 3 jogos, 2 são em casa. Pega o Atlético Goianiense em São Januário já rebaixado, pega o Galo Mineiro em São Januário, é o jogo mais chato, mas é em casa. Depois de uma final de Libertadores, que pode ser depois de um título ou de uma derrocada do Galo. A gente não sabe como eles vão chegar aqui no Rio para esse jogo. E a gente pega um Cuiabá já rebaixado também, fora de casa. Então, assim, Felipe, gente, na boa, todo respeito ao Felipe, eu acho que ele vai ter ainda que trabalhar muito para mostrar para a torcida do Vasco que ele tem condição de ser treinador do Vasco. Eu acho que o mais certo agora é o Pedrinho deixar a amizade de lado, deixar ali o coração de lado e coisa e tal, e ser profissional. O Pedrinho tem que ser profissional nesse momento. Mantém o Felipe Loureiro desses 3 primeiros jogos,
E o comecinho ali de pré-temporada, caso não tenha arrumado treinador ainda, porque vai ser um desastre também se o Vasco passar todas as férias sem arrumar um treinador, né? E tem que. Aí o treinador já começa fazendo um trabalho do zero. Um time que tá falando. Para quem tá falando muito em reestruturação, em mudança, em melhoria, não sei o que, não sei o que, tem que começar certo o ano de 2025. Tem que começar certo. Então a questão do Felipe aí é um grande ponto de interrogação, meus amigos. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham em relação a essa situação. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Tô ficando por aqui, um abraço, um casaca no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!